Aleluia, amém? Vocês estão bem? Você pode levantar as suas mãos, aleluia. Você pode agradecer ao Senhor por esse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado pela Sua presença neste lugar, Pai. Nós vimos exaltar e louvar o Teu santo nome, Jesus, pois Tu és merecedor, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos celebrar ao Senhor, amém? Pois Ele vive, Ele reina para todo sempre. Aleluia! Em Ti eu tudo posso, não há limites, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, vou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível para o Senhor. Eu não vou viver, oh Jesus, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, não há limites. Minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, para Ti, Senhor. Você pode dizer assim, ó: creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé em Cristo. Nada é impossível, nada é impossível. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Você pode celebrar aquele que vive e reina. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adora o Senhor. Oh, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, em espírito e em verdade. A tua igreja te adora. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, para dizer que tu és Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, Rei dos Reis. Para dizer que tu és o Senhor. Oh, para dizer que tu és. Para dizer que tu és o Rei. Oh, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, Jesus, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Você pode levantar as suas mãos e dizer: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Aleluia. Bondade e fidelidade. A tua igreja. Nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Obrigado, Senhor. A tua igreja te adora. Aleluia. Você pode erguer uma adoração ao Senhor. Renda, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vive. Obrigado porque o Senhor vive, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Ele é fiel, oh, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, a ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, Senhor. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais jamais se deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, pra ti também. Ele é fiel, preparado pra mim. Oh, eu me rendo a seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, é o meu descanso. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço a, oh Pai, como menino, Senhor. Eu me lanço aos teus braços, Pai. Oh, porque tu és Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, oh, a ti eu vou clamar, oh Senhor, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou caminhar,
Tu és, oh Pai, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar. Teu amor, aleluia, jamais, Senhor, sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Aleluia, preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés. És tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo. És tudo que oh Pai, obrigado, Jesus. Eu corro por teus braços, Pai. Do meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, Jesus. Estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Eis-me aqui, Jesus. Oh, se eu fosse você, eu erguer uma adoração ao Senhor nessa noite. Eis-me aqui para fazer o teu querer e a tua vontade. Oh, eis-me aqui, ora cabarasore candalar, Jesus. Oh, eis-me aqui. Eis-me aqui. Obrigado, Jesus. Quão grande salvação, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Sabe, irmão, continue aí desse mesmo espírito. Nós vamos estar recebendo uma palavra poderosa. Tiago é lá do grupo de qualificação ministerial da Igreja Sede. Ele vai apresentar a esposa, quem veio junto com ele. Mas eu queria que você já abrisse seu coração para receber da palavra. Tiago, fica livre no nosso meio. Fica livre para poder falar aquilo que o Senhor te orientar nesse tempo. Nós estamos aqui disponíveis para receber aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então venha, fica à vontade. Oh, aleluia! Glória a Deus, pessoal. Tudo bem com você? Vivemos um tempo precioso de louvor e adoração. É uma alegria imensa poder compartilhar daquilo que Deus tem colocado no meu coração, na minha vida, com você aqui nessa noite. Amém? Você pode sentar. Obrigado. Como o pastor Anderson falou, me chamo Tiago. Aqui está minha esposa Tayane.
nossa amiga Nayara, né, companheira de viagem, amém? Nós viemos lá do Rio de Janeiro há mais ou menos uns 2 anos. Estamos aqui em Campinas, fizemos escola de ministros, estamos aqui sobre a liderança e direção do pastor Tiago, ali na igreja sede, e é uma honra e um prazer poder estar juntamente com vocês aqui, amém? Olha o que Deus faz. Saí de Monteiro, lá no interior da Paraíba. Você conhece Monteiro? Conhece, né? Interior da Paraíba, fui bater lá no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, me casei, voltei para Campina Grande, fui para lá, mas casei com uma campinense. Eita! E agora eu estou aqui em Campina Grande, nesse tempo maravilhoso com você, amém? Aleluia! Deixa eu preparar aqui meu... Hoje eu estou tecnológico, trouxe meu tablet, amém? Glória a Deus. Deixa eu colocar desse lado aqui. Deus é bom, amém? Você pode abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos, versículo 1, amém? Deixa eu colocar o relógio aqui, pastorzão, senão a gente só sai daqui meia-noite. Fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibido o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido em ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa de vida presente e de que há por vir. Esta palavra é fiel e digna de aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente os fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Amém? Eu dei uma boa leitura aqui nesse capítulo para que você possa ver quais foram as instruções que Paulo deu a Timóteo. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse versículo é quando ele fala para que ele se exercite na piedade. Amém? Basicamente no versículo 8, onde ele diz: a piedade é proveitosa e isso significa que ela traz uma recompensa. E a recompensa em todos os aspectos. Tanto na promessa de vida no presente, no agora, naquilo que estamos vivendo, tanto naquilo do porvir, que é a nosso tão esperado encontro com o Senhor. Amém? Então, você vai entender que piedade é essa que eu estou falando aqui, que fala em Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Talvez a gente traga ao nosso coração o ato de piedade, que é o ato de você servir, de você ajudar, de você consolar, mas não é essa piedade que eu quero trazer para você aqui nessa noite. Amém? Você vai entender um pouco mais o que significa. Essa piedade, ela significa
viver para Deus. Amém? Então, andar em piedade, na piedade que Paulo está falando aqui a Timóteo, está dizendo, olha, ande de acordo que você viva a sua vida inteiramente para Deus. Amém? Quando eu digo que eu ando, que você anda em piedade, você está andando digno de um ser representante de Deus aqui na terra. Amém? Então há uma grande responsabilidade sobre a nossa vida, sobre o nosso proceder e sobre a nossa caminhada. A palavra piedade do grego se chama eusébia, que pode ser traduzida como reverência ou devoção. Amém? Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo, e o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, ande de forma digna, devota somente a Deus. Amém? E nesse mesmo versículo, ele diz que Timóteo precisa ser exemplo aos fiéis. Uma vez que nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos um modelo. Não é porque nós somos melhores que os outros, não é porque queremos ser melhor que ninguém, mas é porque os olhos das pessoas enxergam em nós algo diferente. Essa diferença é a unção e o poder de Deus que está sobre a nossa vida. Elas olham para a gente para que possam enxergar algo diferente e que isso possa servir de exemplo para elas. Pode ser que as pessoas não digam que te admiram, mas elas te enxergam e olham para você de uma forma diferente. Se o seu proceder é um proceder piedoso, de uma vida devota a Deus, essas pessoas elas olham para vocês porque elas enxergam em você uma saída, uma solução, uma luz. E talvez muitas dessas pessoas elas procuram se aproximar de você, muitas vezes sem nem saber o porquê. Mas quando nós andamos na palavra, andamos nessa piedade, nós nos tornamos luz no meio desse mundo. E esse mundo, ele está carente de luz. Ele está carente de pessoas que andem em retidão. E principalmente na retidão da palavra. Aonde Paulo diz assim, olha, seja exemplo dos fiéis. Onde? Na palavra, no trato. Ou seja, no seu procedimento, na sua conduta, no amor. Amém? No espírito, na fé e na pureza. É interessante quando a gente vê falando sobre andar no amor, hoje no seu congregar nessa igreja, nesse lugar, vir para esse culto, você está andando em amor. Porque na realidade a igreja, as quatro paredes, é um lugar onde pessoas da mesma fé professam a sua confiança em Deus e se alegram de estar com as mesmas pessoas. É uma alegria para a gente que é crente se encontrar com outro crente. Tá certo que existem muitos crentes que não estão andando de acordo com a piedade. E essas pessoas requerem da gente somente o nosso amor e dizer, Pai, abre os olhos de fulano, de Beltrano, para que eles possam enxergar qual é a grandeza de andar realmente em piedade. Amém? Então eu vou falar agora para os crentes fiéis. Amém? Eu estou olhando para uma igreja de crente fiel, uma igreja de um povo que é piedoso. Amém? Quem sabe o que é piedoso? Viver para Deus. Amém? É andar em reverência e devoção para com o Senhor. Eu tenho certeza aqui que você anda em reverência e devoção ao Senhor. Não é verdade? Se não fosse isso, você não sairia da sua casa no domingo, finalzinho de tarde para a noite, para receber aqui uma palavra e congregar juntamente com os irmãos. Amém. Você sabe que esse congregar ele é sadio para a sua vida? Ele é sadio para a sua fé? Às vezes, no conversar na porta, antes do culto, depois do culto, alguém solta uma palavra para você e diz, rapaz, é isso mesmo. Então, duas coisas que eu não tenho pressa. É de sair da igreja na hora que acaba o culto e também eu tenho pressa de chegar na igreja antes de começar o culto, porque eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ter comunhão com as pessoas. Crente tem comunhão. Ah, mas fulano nem olha para mim direito, mas
Está tudo certo, você não é fulano, você é Beltrano. Amém? Você pode olhar para aquela pessoa, dar um bom sorriso, dizer, meu irmão, que bom que você veio. Claro que aqui é legal, porque a igreja é um pouco menor, a gente consegue fazer isso. Na sede você, opa, tudo bem, olá, tudo bem? Né? Às vezes passa despercebido, mas o congregar é isso. É você saber que você saiu da sua casa, porque você vai receber uma instrução do Senhor, para que a sua vida possa melhorar de alguma forma. Eu costumo dizer que a igreja ela é o quartel-general do crente. Nós temos a nossa vida cotidiana com Deus e isso é inegociável. Diariamente a nossa vida de devocional, de leitura das Escrituras, de oração. Isso o diabo não pode roubar de você, a menos que você permita. Mas o congregar é aquele momento onde às vezes a gente tem um start. Rapaz, a pregação foi sobre isso. Conversando com o Beltrano, ele falou isso. Eu creio. É muito bom a gente estar perto de pessoas que falam a mesma palavra, que falam a mesma língua. Até porque nós, como crentes, andamos e vivemos por fé. Amém? Se você não tem fé nas coisas de Deus, você vai ter fé nas coisas do mundo. Então você vai falar igual o mundo fala. E é muito perigoso para um crente ter a linguagem do mundo. Porque você sabe que a palavra tem poder. Amém? Naquilo que você crê e fala, o famoso Marcos 11, 23, que é o nosso norte, é a nossa direção. Então, se você fala certo, como dizia o pastor Bud, se você fala certo, você vai obter os resultados daquilo que a sua palavra diz acerca daquilo que é certo. Mas se você falar errado, você vai crer errado. Eu não digo para que a gente venha se isolar no casulo e não ter contato com as pessoas que não professam a nossa fé. Pelo contrário, como é que elas vão conhecer a palavra? Como é que elas vão viver aquilo que nós vivemos se nós não falarmos com elas? Amém? Nós não comungamos das práticas que elas têm, mas nós amamos, porque Deus também as ama. É interessante quando você olha para uma pessoa sobre a sua ótica e você parar um instante e dizer como é que Deus olha para essa pessoa. Uma coisa é você olhar para o pastor Anderson e você dizer, rapaz, como é que Deus olha para o pastor Anderson? Eu costumo dizer que nós precisamos olhar para as pessoas com a ótica de Deus. É muito fácil eu olhar para as pessoas com as minhas percepções, com as minhas ideias, julgá-las por aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas não fazem. Mas quando eu olho para aquelas pessoas sobre a ótica de Deus, o amor de Deus vem sobre mim e é interessante que vem uma compaixão para com aquelas pessoas. Rapaz, fulano não presta, mas eu amo ela. Amém. Que amor é esse? Não é o nosso amor, só pode ser o amor de Deus. Amém? E quando a gente presta atenção naquilo que Paulo fala a Timóteo, olha, anda em piedade, em uma vida de devoção a Deus, e isso vai refletir no seu estilo de vida, na forma de andar na palavra, ter trato com as pessoas, andar em amor, andar no Espírito, andar em fé e andar em pureza. Olha que coisa maravilhosa. Quando você anda em piedade, já vem sobre a sua vida todas essas coisas. Amém? Isso é viver para Deus. Viver para Deus é proveitoso hoje e será na eternidade. Amém? Aleluia. Deus tem promessas para você nesse tempo e para o tempo por vir. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Amém? Porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Em algumas versões fala jardim e outras fazenda de Deus. Então, você espera que uma fazenda ela produza alguma coisa. Não seja uma terra seca. Ela produza algum tipo de fruto. Amém? Então, se nós somos
lavoura de Deus, fazenda de Deus, Deus espera que eu e você produza algo para Ele. E uma grande produção para Ele é a gente carregar a nossa cruz, mortificar a nossa carne e viver em piedade. Falando para deixar gravado no seu coração, viver em piedade é viver em devoção a Deus. É viver literalmente para Deus. Amém? Oh, aleluia, aleluia. Nós entendemos que quando nós vivemos para Deus, o aspecto de viver em piedade, ele é útil para nos proteger, proteger a sua casa, proteger a sua família, te promover, te tirar de um nível, de um estágio, de um estado e te colocar em outro mais elevado, te preservar e te prosperar. Nós entendemos que quando nós vivemos de fato para Deus, a nossa mente se torna cativa a andar de acordo com o que as Escrituras falam ao nosso respeito. Eu preciso educar os meus pensamentos para pensar da forma que Deus pensa. Como é que Deus pensa? Através de uma profecia? De uma revelação? Através das Escrituras Sagradas você vai conhecer os pensamentos que Deus tem ao seu respeito. Quais são os pensamentos que Deus tem sobre o seu futuro, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, enfim, sobre toda a sua vida. Amém? Oh, aleluia! Aleluia! Deus é bom, amém? Fomos comprados por um bom preço. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, passa aí mais algumas páginas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Uma forma de você glorificar a Deus no seu corpo, no seu espírito, é andar em piedade. Andar em piedade é rejeitar o pecado. O pecado não é para o crente. A vida pecaminosa não nos pertence mais. Fomos comprados. Estamos livres da escravidão do pecado. Agora estamos no reino do seu amor. Amém? E porque nós somos comprados, porque nós somos de Deus, a palavra fala que Deus, Ele nos guarda. Ele nos livra. É importante que você tenha a consciência, que nós tenhamos a consciência de termos uma vida com Deus para estarmos perceptíveis por suas direções. Eu creio que se você está nesse lugar, foi plantado nesse lugar, não é por acaso. Deus tem os seus propósitos, tem os seus planos, que muitas vezes nós não vemos, somente somos fiéis. E a fidelidade, ela traz recompensa em nossas vidas. Amém? Mas rapaz, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas Deus sabe. E a fidelidade de permanecer fiel no passo que Deus te colocou é o caminho para outros degraus que Deus tem para a sua vida. Amém? Em Atos capítulo 27, versículo 14 ao 23, narra, a jornada de Paulo quando ele foi preso e estava sendo transportado para Roma. Amém? Eu não vou abrir lá, mas você pode deixar anotado para que você possa ler, para que a gente possa ganhar um pouco mais de tempo. E fala que nessa viagem, Paulo teve a percepção que seria difícil. E fala que ele conversa ali com o capitão ali do navio, tal, e as pessoas negligenciaram as instruções de Paulo. A palavra diz aqui que Paulo ele não teve um direcionamento, mas foi uma percepção. Ele disse, olha, eu percebo que a viagem será difícil.
Amém? E nesse capítulo fala, né, que há um naufrágio. Esse navio, ele afunda, mas ninguém se perdeu ali. Mas percebe que Paulo, com a sua direção, com a sua vida de piedade, ele consegue ter uma percepção. Saiba que Deus, ele não quer que você seja pego de surpresa em determinadas coisas. Saiba que Deus, ele é o seu Senhor e ele tem prazer em te direcionar, em te guiar para as melhores coisas que possam te trazer o melhor fim para você. Amém? Claro que sabemos que nós vivemos no mundo. E a palavra diz que o mundo está no maligno. Estamos sujeitos às coisas que há no mundo. Estamos sujeitos aos governantes que não são tementes a Deus. Estamos sujeitos às decisões desses governantes que podem trazer dano para mim e para você. Mas a palavra fala que nós não somos daqui. Então a gente percebe que Deus, ele dá uma instrução para Paulo. Amém? No versículo 20, depois que Paulo tem essas instruções e tudo mais, eles vão seguir viagem, né? E de repente vem uma grande tormenta sobre o mar e aquele navio começa a dar sinais de que não iria chegar ao destino que estava proposto. E Paulo diz que, né, aqui em Atos diz que, no versículo 20, que de todos fugiu a esperança de ser salvos. Amém? Aí no versículo 23 diz que veio um anjo de Deus, Paulo dizendo, né? Olha, veio um anjo de Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo. Guarde bem isso. De quem eu sou e de quem eu sirvo. Né? Dizendo que teria dano sobre o navio, mas que nenhuma vida se perderia. Percebam que todos que estavam no navio, com o homem que andava em piedade, tiveram as suas vidas salvas e guardadas, porque estavam com alguém que servia e pertencia a Deus. Eu creio que você serve, que você também pertence a Deus. Por causa da sua vida de piedade, Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando a sua família, Deus está guardando o seu trabalho, Deus está guardando os seus negócios. Veja que a responsabilidade de andar em piedade, de ter uma vida de devoção a Deus, pode ou não danificar pode danificar a nossa vida e daqueles que estão conosco. Eu sei que a nossa carne, por muitas vezes, nos convida a ficar em casa, a não cultuar. E perceba que quanto mais nós alimentamos a nossa carne, mais difícil é ir para o próximo culto, mais difícil é pregar a Bíblia, ler, louvar e orar. Agora, o contrário também é verdade. Quanto mais você alimenta o seu espírito, mais condicionado você fica a continuar alimentando mais e mais. Sabe por que as pessoas se esfriam e saem da igreja? E eu falo igreja, não é as quatro paredes, mas é o convívio com os irmãos. Entenda que essa igreja, tudo que está sendo preparado para você aqui, serve com um único propósito, para que você tenha comunhão com Deus e com os irmãos. Amém? Saiba que quando alguém está próximo a deixar esse convívio e essa comunhão, é porque ela negligenciou a sua vida de piedade. Ela negligenciou o seu tempo de comunhão com Deus. E isso se torna muito perigoso, porque não acontece do dia para a noite. Às vezes é por causa de uma ofensa. Às vezes é porque chegou na igreja e ninguém falou com ela. Ou o irmão que falava não falou, né? A gente precisa perceber que o mesmo caminho de ida é o caminho de volta.
Quantas vezes, sem perceber, a gente também não fala com as pessoas, não dá aquele abraço, não cumprimenta. Não é por maldade, talvez seja por preocupação. Você veio com a sua cabeça cheia, pensando nos problemas e tudo mais. Mas não é por maldade. E muitas vezes as pessoas se ofendem. Às vezes se ofendem porque não tem uma oportunidade específica. Se ofendem porque acha que as coisas deveriam ser feitas da sua forma, não da forma que o líder ou o pastor estava fazendo. Saiba que nós estamos sujeitos a erro. Nós às vezes erramos, amém? Você sabia disso? Às vezes o seu pastor pode errar também, mas de uma coisa você pode ter certeza: não será de propósito. Eu tenho certeza que quando você erra, você não erra de propósito. Acordei com vontade de errar hoje. Acordei com vontade de fazer alguma coisa errada. Não é. Então nós precisamos aprender a andar como Paulo fala, e uma das características de andar em piedade é andar em amor. Amém? Fala também andar no trato. Como que eu lido com as pessoas? Como que eu me dou com as pessoas? Claro que cada um tem sua personalidade. Talvez você não perceba, mas eu já fui uma pessoa muito tímida. Rapaz, eu fui um matuto de Monteiro, lá do interior da Paraíba. Fui bater no Rio de Janeiro. Aprendi a lidar com muitas situações. Aprendi a me superar. Meu filho Pedro, ele tem 13 anos. É a minha cara quando eu era jovem. Esse rapaz já sei o caminho que ele está trilhando. E eu tento puxar um pouco ele para que ele possa, se expressar um pouco mais, para que a timidez não roube dele oportunidades. Amém? Amém? Pastor, e se eu falar com a pessoa e a pessoa não falar? Não falou. Quantas vezes na vida eu dou tchau e a pessoa nem viu? Aí eu dou tchau, pai. O clássico, né? Faz parte. Às vezes você vem animado para falar com a pessoa e a pessoa está ocupada no telefone. Faz tudo parte. Nós precisamos aprender a não levar tudo a ferro e fogo. Aprender a considerar as outras pessoas mais do que a nós mesmos. Uma grande virtude da Bíblia é o serviço, é o servir. O seu pastor sai da casa dele, chega cedo, vai para a igreja, com o único propósito de servir a você. Quando você sai da sua casa, não saia com a única intenção de ser servido. Sirva a alguém, nem que seja com um sorriso, com a paz do Senhor. Meu irmão, você está bonito hoje, você está radiante. Rapaz, talvez você não saiba a luta que aquela pessoa está passando. E você diz: pai, eu quero ser canal, eu quero ser bênção do Senhor. E sem pretensão alguma de ser algo espiritual. Mas às vezes, você conversando com alguém, o Espírito Santo vai te direcionar para falar algo específico. E não precisa ser eis que te digo. Amém? As direções que o Senhor nos dá para andarmos em comunhão juntamente com os irmãos na igreja, elas servem para que a gente possa crescer cada vez mais no Senhor. Amém? Vamos lá. E a gente viu aqui que no versículo 23 que Paulo diz que veio um anjo de Deus, de quem eu sou servo, e disse que nada iria se perder. Preste atenção, que ele falou: a quem eu pertenço e a quem eu creio em Deus. Deus salvou todo aquele grupo, apenas porque Paulo lhe pertencia. Todos foram salvos por causa de um homem piedoso. Talvez você diga: eu nunca vou chegar na estatura de Paulo. Nós não precisamos ser Paulos, Tiago, João. Precisamos ser quem somos. Somos autênticos, somos aqueles que Deus nos fez, que Deus nos chamou assim que nós somos. Mas não quer dizer que nós devemos continuar como chegamos. É uma virtude do cristão crescer cada vez mais até que ele venha. Eu tenho acho que mais de 20 anos de igreja, de convertido. Na realidade,
acho que 23. Me converti jovem, aos 13 anos de idade. Estou nessa caminhada até hoje. E posso dizer uma coisa, meu irmão, ainda tenho muita coisa para aprender. Amém? Eu não me considero melhor do que ninguém por causa do tempo. Isso, né, é uma imaturidade cristã. Bem, precisamos aprender a considerar uns aos outros, porque somos irmãos em Cristo, filhos e servos do mesmo Deus, e assim como Ele nos ama, nós devemos amar uns aos outros. Experimente convidar alguém para tomar um café com você na sua casa. Experimente a visitar alguém, mesmo que de forma inesperada. Oh, estava passando por aqui, senti o cheiro do café, entrei. Está tudo certo. Irmãos, nós somos uma igreja, mas precisamos entender que nós somos uma grande família. É satisfatório estar com aquelas pessoas que propagam e professam a mesma fé. Amém? Comunhão é de Deus. Tanto é que nós temos um momento de celebração na nossa igreja, todo mês, né, que se chama Santa Ceia, que é o partir do pão, amém? E o beber do sangue de Cristo. Isso nos traz uma fotografia daquilo que Deus fez por meio de Cristo Jesus, nos trazendo uma nova aliança, mas também nos dá a ideia de sentar à mesa com Deus e com os irmãos. Se você for ver a forma como Jesus tratava os seus discípulos, ele tratava com intimidade. Deus, ele é um Deus de intimidade. Quando o homem, ele peca ali, pecado original, no jardim do Éden, ele se afasta de Deus, a palavra fala que o Senhor vinha sempre na viração do dia. Isso nos mostra que nós servimos a um Deus que deseja ter comunhão. Então, é natural que o cristão que nasce de novo tenha desejo de ter comunhão uns com os outros. Amém? Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Meu irmão, comprei um carro, meu irmão, que bênção. Glória a Deus. Irmão, vem ver minha casa nova, que alegria. Irmão, passei por uma dificuldade com o outro, meu irmão, estou aqui para orar junto com você. Irmão, perdi alguém muito especial na minha vida, rapaz, choro junto com você. Precisamos entender que igreja não é um lugar que nós batemos o ponto para trazer uma satisfação de dizer, não, tá pago. Igual academia. Você vai na academia de manhã, tá lá, vai lá, tá pago. Aí você vem no culto domingo, saiu do culto, glória, tá pago. Tá pago não, meu irmão. A gente não sai da igreja. A igreja somos nós. Você é a igreja. Amém? E uma igreja sadia é uma igreja que tem comunhão. Amém? Eu passei muito tempo lá no Rio de Janeiro, acho que o pastor Anderson sabe. Meu irmão, se deixar o carioca, ele dorme na sua casa. Cheguei, mas agora, chega 10 horas, quando chega 10 horas, assim, rapaz, só vai daqui para meia-noite ou 1 hora, 2 horas, e quando não faz vigília. Esse rapaz, amém, gosta de estar junto, porque é bom estar junto de pessoas, é bom vir no culto. 2 horários bons, 3 horários bons do culto. A chegada, o culto e a saída. Amém? Amém. Glória a Deus, mas vamos lá. Senão, realmente eu vou sair daqui e a gente sai igual os carioca, hein, pastor? Eita, vamos lá. Aí Paulo diz, o Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu creio. Paulo, ele não fala que estou tentando servir a Deus ou estou tentando crer em Deus. Ou, Senhor, eu estou tentando fazer o meu melhor. Sabe que muitas vezes quando a gente fala que estamos tentando, eu estou tentando servir do meu melhor, a Deus, estou me esforçando. Você sabe que muitas vezes isso é uma desculpa que nós estamos criando para nós mesmos, para que a gente possa se sentir confortável. Você precisa ter a mesma convicção que Paulo tinha.
o Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu sirvo. Amém? Claro que podemos, na nossa caminhada, tropeçar pela falta de conhecimento em determinadas áreas, mas a essência é o Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu sirvo. Amém? Aleluia! Então, uma das características que você pode andar em piedade, e se você quer servir realmente a Deus, você precisa aprender a colocar Ele em primeiro lugar. Amém? Porque o significado real de piedade é viver para Deus e servi-lo de todo coração. Por quê? Em Salmos capítulo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Por quê? Porque a piedade ela garante proteção divina. Isso significa que o Senhor é o seu ajudador. Não é mais na força do seu braço, não é mais na força dos seus pensamentos, do seu intelecto, mas é na força do Senhor. Uma vez que nós andamos sem piedade, entendendo que Deus ele é a fonte da nossa vida, nós não devemos e não podemos andar como as pessoas que andam no mundo andam. Em ansiedade, em medo, em dúvida. É claro que todas essas coisas, elas vêm para nos assediar todos os dias. É como Kenneth Reagan fala: você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedir que eles pousem e façam ninho ali, e façam morada. Você não pode impedir que os pensamentos, com base nas informações que o mundo te dá, possam vir sobre a sua mente. Mas você pode impedir que esses pensamentos permaneçam e façam morada ali. E você troca esses pensamentos pelos pensamentos de Deus. Amém? O que você está vendo fisicamente aqui hoje não é a realidade que Deus tem para esse lugar. Você está diante de uma grande igreja. Eu não estou falando da sede, estou falando do Verbo da Vida Malvinas. Você está aqui hoje porque Deus está preparando o seu coração para aquilo que há de acontecer nesse lugar. Você foi plantado para que, como é que eu cheguei ali? Porque eu senti uma vontade, senti um desejo, senti uma alegria de estar ali com os irmãos. O Espírito Santo te direcionando para uma obra, para alcançar esse lugar. Amém? Amém? Tão importante é que sejamos cooperadores com Deus, andando em piedade, sendo um cristão fiel, andando em piedade, tendo um procedimento exemplar. Amém? Uma conduta exemplar. Esse é o mínimo que Deus espera de nós. Um procedimento e uma conduta exemplar. Amém? Isso é a característica de uma nova vida. De uma vida em Deus e uma vida com Deus. Amém? Amém? Oh, aleluia! É muito bom estar com vocês aqui. A gente, lá em Petrópolis, tivemos vários começos. Como você aqui. Tivemos reformas. Reformamos uma casa antiga, meu irmão, carreguei muito cimento ali. Derrubamos parede, tal. Por quê? Por causa de um propósito. Chegou um momento de a gente dizer: aqui não é mais o lugar que Deus tem para a gente, vamos para outro lugar. E a gente deixa todo o nosso suor, todo o nosso trabalho para ir para outro lugar. Que Deus disse: é aqui que você tem que começar novamente. Amém? E se precisar investir muito dinheiro para depois deixar e fazer de novo, saiba que o dinheiro nem é meu e nem é seu.
é do dono do ouro e da prata. Simplesmente por causa da sua fidelidade, Ele faz chegar a você. E por causa do seu coração generoso, Ele faz promover a excelência. Você percebe que a sua igreja está ficando excelente? Você percebe que Deus mora em excelência? Quando Deus tira o povo do Egito e Ele faz com que o povo construa um tabernáculo, Ele diz exatamente como que Ele queria. Faça assim. Tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas. Aí você vai dizer, mas Deus, para que isso, Deus? Você não vai falar isso para Ele, né? E quando Deus coloca na visão do seu pastor uma visão de expansão, isso primeiramente vem de Deus. Amém. Mas Deus, Ele precisa alcançar o coração do líder. E o líder transmite isso para você. E quando você pega junto, é porque Deus está dizendo, olha, tem uma bênção tão grande para você, que não é o quanto que você tem, não é o como que você pode, mas é o seu coração disponível em fazer parte. Eu faço parte de uma visão, eu faço parte de um propósito, e o propósito que Deus tem para você é o verbo Malvinas. Aleluia. Amém. Quantas vidas entrarão por essas portas e serão transformadas? Amém, amém. Quantas famílias que precisam ouvir essa palavra que eu e você recebemos? Meu irmão, quando eu recebi essa palavra pela primeira vez, eu estava desviado. E eu disse, tá bom, eu vou lá para ouvir. Primeiramente, eu conheci uma missionária que me parecia bater muito bem na cabeça. Depois eu vim saber que ela saiu de Campina Grande e foi para Monteiro juntamente com sua família. Viúva, Deus falou com ela para ir, Deus tinha um propósito para a filha dela lá. Porque eu conheci minha esposa lá. Ela foi para o Rio de Janeiro e disse, rapaz, eu vou também. Vou ficar aqui só não. E você vê como Deus move os corações por meio de um propósito. Ela chegou naquela cidade para ajudar o pastor, assim como você está aqui ajudando o pastor Anderson. Ela deixou o conforto de uma igreja grande, né, de amigos e tudo mais, e foi com os seus filhos, ainda pequenos, jovens, para uma cidade do interior, por amor à obra. E ali ela plantou sementes, que colheu aquele que vos fala, porque quando ela chegou lá, e eu conheci, né, Célia, através de alguns amigos, ela ia para a praça, porque a praça da cidade era o point dos jovens, né? Seja um jovem rebelde, seja o que for, era o point ali. Elas, vamos ganhar esses jovens para Jesus. Aí conversando tal, e ela falando tal. E perceba que o amor que você tem pelas pessoas constrange e faz com que as pessoas te admirem. E eu comecei a admirar aquela mulher. Eu disse, rapaz, ela fala de uma forma. Eu disse, Tiago, vai ter um estudo lá em casa, vai lá com os meninos. Vamos. Eu já estava de olho nela. Vamos. Acho que eu vou. Mas antes disso, eu lembro que ela chegou lá tal, e eu gostei muito dela. Eu disse, rapaz, tem algo de Deus nessa mulher. E eu falei assim, se ela tivesse uma filha, eu casava com ela. Viu que a palavra tem poder? Se ela tivesse um filho, eu casava com ela. Aí estamos lá na praça. Aí de repente vem uma jovem adolescente caminhando na praça, com a bandana na cabeça. Eu já olhei. Não é daqui não. Aí tal, chegou lá e está se aproximando. Aí a gente chegou. Mãinha, você vai para casa? Aí, tá bom, tá certo. Ali os meus olhos se abriram. Eu disse, rapaz, eu quero voltar para o Senhor. Mas Deus tem suas estratégias, amém? Não vou julgar, amém? Eu tinha acabado de sair, sabe de quê? De uma frustração na igreja, da igreja a qual eu congregava. Né? Eu me converti aos 13 anos e aos meus 18 ou 19 anos eu saí da igreja porque
A liderança não tinha o trato com as pessoas. Isso no meu entendimento. Amém? Então, na realidade, eu deixei com que uma porta de... Como é que chama? Amargura. Insatisfação. Tem um livro de John Bevere, Isca de Satanás. A isca de Satanás, que ele fala no livro dele, fugiu a palavra. Ofensa. Eu deixei com que a ofensa entrasse no meu coração e eu disse, eita, a oportunidade de sair agora. Aí saí da igreja, ó. Não tinha maturidade suficiente para entender que nem sempre os nossos líderes estarão nos melhores dias e por algum motivo eles podem errar, mas às vezes os erros podem custar caro, tanto para quem sai quanto para quem fica. Enfim, saí daquela igreja mas o Espírito Santo não sai da gente. Interessante, né? Porque às vezes eu queria ter outras amizades que não era da igreja. Agora é a oportunidade, porque eu me converti jovem. Aceita, agora é a oportunidade. Mas por dentro eu sabia isso é errado. Não faz, não vai. Até que eu conheci a missionária Célia, lá em Monteiro, levou para o Verbo da Vida, e ali, quando eu cheguei no primeiro culto, que eu vi o pastor Francimar, hoje ele está aqui na sede, e eu vi ele pregando, rapaz, eu estou entendendo tudo que ele está falando, porque às vezes nós ficamos cauterizados, e às vezes nós ouvimos palavras que são somente palavras, elas não vêm carregadas de poder ou de vida. E nós, como pregamos, e você tem a responsabilidade de pregar com a sua vida, quando você falar a palavra, você não está falando de algo que você aprendeu, mas de algo que você vive. E o pastor Francimar pregando ali, eu disse, rapaz. E eu lembro que acabou o culto, eu voltando para casa, eu disse, nossa, eu estou lembrando de tudo que ele pregou. Ele falou isso e tal. Aí eu vou no outro culto, vou ver que negócio é esse. Aí foi onde eu me firmei, botei para Jesus, aí sim, namorei com ela. Amém? Aí ela foi embora. Eu disse, poxa. Aí passamos 2 anos namorando à distância. Namorando à distância. Ela gosta de falar como é que a gente namorava, eu não gosto de falar não. Que era por telefone. Orelhão. Mas aí a gente usufruiu de uma falha na Oi. Os mais antigos saberão. 3 segundos. 3 segundos, domingo à noite, depois do culto, era para namorar à distância. Os mais antigos já começaram a rir. Ó. Os jovens não estão nem sabendo o que é isso. Era o seguinte, a gente falava assim, oi, tudo bem? Aí desligava. Aí esperava a pessoa ligar. A pessoa ligava, entendia a pessoa, tá tudo bem. Aí a pessoa desligava. Como é que foi o culto hoje? Aí desligava. Por quê? Em 3 segundos, não gastava crédito. Só isso. Então a gente passou 2 anos assim. Amém? Às vezes ia na internet, MSN e tal, mas a gente, nosso tempo de namoro foi dessa forma. Amém? Foi quando Deus falou comigo que era tempo de deixar a minha casa, a minha parentela e ir para a terra que ele me mostrar. Aí eu falei, mas senhor, o senhor falou isso com Abraão, só que eu estou falando com você. Aí eu entendi. Né? Porque quando você conhece a palavra, você vai aprender a ser guiado, ser direcionado. E Deus me levou para o Rio de Janeiro, fiquei lá 18 anos, me casei, tenho 2 filhos, a Rebeca que está aqui com a gente hoje, de 9 anos, o Pedro que está lá na sede com os jovens lá, de 13 anos, e eu nunca imaginei estar de volta para o Nordeste, porque eu amava aquela cidade e aquele povo. Amém? Mas aí chegou o tempo que o Senhor falou, é tempo de você sair. E voltar para a casa da mãe. A mãe, nós, como bom vermiano, sabemos que é Campina Grande, é onde tudo começou. Nós estamos aqui, aí tinha uma ovelhinha lá, que chegou lá da Bahia, foi parar em Petrópolis, estava lá servindo a gente lá, a gente veio, sabe, me aguarde. No outro ano chegou aqui em Campina Grande, olha lá.
para a Nayara com a família dela, a mãe do Miqueias, da Micaele, são uma bênção, pessoas de Deus em nossas vidas. Amém? Então nós não sabemos os desígnios que Deus tem para as nossas vidas, mas nós precisamos estar sensíveis a dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Nos tornarmos, verdadeiros homens e mulheres piedosos. A gente sempre ouviu falar que piedade era você fazer o bem, mas isso é a consequência da sua vida. Porque você ajuda, porque você abençoa, porque você planta na vida de pessoas, porque você é uma pessoa de Deus, porque você é uma pessoa que serve a Deus, porque você é uma pessoa piedosa. Amém? Então, se alegre com aquilo que você está vivendo nessa estação. Talvez Deus plantou pessoas aqui hoje para ser suporte do pastor, porque Deus enxerga lá na frente. E como é bom, estarmos nos começos, nos alegrando, planejando, crendo, vendo como é que funciona, dizendo: estou aqui. E a gente faz isso. Amém? Glória a Deus. Então eu queria que você ficasse de pé. Eu queria fazer uma oração juntamente com você. Primeiramente, uma oração de agradecimento por poder estar aqui hoje juntamente com vocês. Amém? Ser participante desse momento com vocês, dessa fase com vocês. Eu creio que da mesma forma que você acolheu essa palavra no seu coração, Deus, Ele tem projetado e planejado frutos para a sua vida, para que você possa colher ainda nesse tempo. Crie expectativa nas colheitas que Deus tem para você. Você sabe que nós não precisamos colocar força, precisamos fazer somente a nossa parte. Precisamos, claro, trabalhar, precisamos crer, mas não é o nosso papel ficar velando por aquela semente. Uma vez que você lança a sua semente, eu estou falando de semente de fé, amém? Semente de confissão daquilo que você crê, daquilo que você está precisando. Você saiba que se você entrou aqui com uma necessidade, saiba que Deus, Ele quer ser o supridor da sua necessidade. Talvez Ele esteja falando isso para você nessa noite só para que você creia, para que você guarde isso no seu coração, entendendo que Deus, Ele quer ser participante da sua vida todos os dias. Ele quer ver você na sua casa bem, no seu trabalho bem. Ele quer ver você comendo bem. Ele quer ver você andando em saúde divina. Ele quer andar do seu lado, lado a lado, assim como deveria ser desde o princípio. E assim como é, desde que você o aceitou como seu Senhor e seu Salvador. Ele não te lança fora. Amém? Precisamos aprendermos a sermos cada vez mais uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor é ser uma pessoa piedosa, que tem devoção a Deus. Se assim como Paulo pertencia a Deus, eu também pertenço a Deus. Assim como Paulo crer em Deus, eu também creio em Deus. E porque você anda nessas coisas, Ele te guarda. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. É nítido olhar nos olhos dessas pessoas e enxergar o Teu amor na vida delas. Oh, Pai, obrigado porque elas não estão só. Obrigado, sim, Senhor, porque as dificuldades podem se levantar, mas é o Senhor que supre. Oh, Pai, eu declaro corações abertos para que a semente ministrada no coração de cada uma delas nessa noite possam dar frutos, Pai. Oh, aleluia. Não voltaremos, Senhor, para as nossas casas da mesma forma que entramos nesse lugar. Voltaremos com o coração grato. Sabemos o que é comunhão, o que é congregar com os irmãos e, principalmente, amar uns aos outros. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor, da sua esposa, da sua família. Por causa do sim deles.
muitas vidas serão impactadas nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelos direcionamentos que têm chegado, pela visão de expansão, pela visão de crescimento. Obrigado, Senhor, porque veremos esse lugar um lugar de excelência. Um lugar de vidas sendo salvas, transformadas. Uma grande rede, Senhor, nesse bairro, colhendo vidas para Ti. Obrigado, Senhor, por homens e mulheres nesse lugar, ousados no Senhor, para viver a vida que o Senhor tem, para viver os planos que o Senhor tem. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Meu irmão, que bênção. Amém. Como foi bom estar com vocês aqui. Eu creio em encontros divinos. Amém? Que alegria estar com vocês aqui. Que Deus te abençoe cada vez mais e mais. E contem conosco para aquilo que precisar. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né, meu irmão? Mas, pastor, deixa eu orar por você. Você pode estender sua mão para cá, meu irmão? Pai, muito obrigado por esse grande homem de Deus que o Senhor enviou essa noite para estar conosco nesse lugar. Nós oramos, Senhor, pelas direções nesse tempo aqui em Campina Grande sendo clara cada vez mais. Que o direcionar do Senhor para aquilo que o Senhor confiou a Ele estando aqui nesse lugar venha florescer cada dia mais sobre ele, sobre a família. Que o Senhor possa fazer com que tudo aquilo que está no coração deles para esse tempo venha a florescer, a crescer e que seja fácil e leve. Nós declaramos o favor do Senhor aonde eles estiverem, aonde chegar, onde eles colocarem a planta dos pés. Favor do Senhor sobre eles, abrindo portas de oportunidade e ele crescendo mais e mais naquilo que o Senhor o chamou e capacitou para estar fazendo. Nós somos gratos pela vida do Thiago, Pai. Muito obrigado por esse tempo poderoso que podemos desfrutar essa noite. E nós declaramos um término de ano sobrenatural e ele sendo surpreendido pelo Senhor com respostas ainda maiores daquilo que ele pediu ou pensou. Somos gratos pela oportunidade de recebê-lo nesse lugar, Pai. E cremos em outras oportunidades virão. Em nome de Jesus. Amém. Eita glória, que tempo bom, meu irmão. Você pode sentar um pouquinho. Muito bom, meu irmão. Sabe, são tempos como esse que nós vamos crescer cada vez mais, não é verdade? E vamos desfrutar de tudo isso que o Senhor tem feito aqui nas Malvinas. E esse tempo que nós recebemos, as pessoas que têm vindo do qualificado, tem sido um tempo tão maravilhoso. Temos recebido de tantas unções nesse lugar, né? Através da palavra nesse ambiente. Temos visto o Senhor fazer coisas poderosas nesse lugar. Então, só para que a gente possa dar continuidade ao culto, eu quero te convidar a gente a falar sobre dízimo e oferta. Esse é um tempo maravilhoso. Você tem visto que o Senhor tem feito coisas grandes nesse lugar. Você pode ver a nossa porta de vida aí para esse som ser abafado. Já podemos estar com o nosso ar-condicionado ligado aqui, para que esses barulhos aí da fora não venham atrapalhar aquilo que o Senhor está falando através de quem está aqui transmitindo a palavra. E sabe, meu irmão, muito em breve essa porta de vidro já vai estar aí no lugar. Sabe? Se você olhar para trás, como eu tenho dito, se você olhar para trás, você já enxerga ela aí colocada. Não é verdade? Mas nós vamos desfrutar desse tempo cada vez melhor. Lá em 2 Coríntios 9, do 6 ao 15, vai estar falando da semente, que semeia, colhe conforme a espécie. Sabe, no versículo 8, vai dizendo que nós temos, em 2 Coríntios 9, no 8, vai estar dizendo sobre a ampla suficiência em tudo. No 10, ele vai estar dizendo de que a semente que dá multiplicará a nossa sementeira e aumentará os frutos da nossa justiça. E lá em Lucas 6,38 vai dizer: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe, meu irmão, eu não sei você, mas esse aqui é um lugar. Se você congrega aqui, você pode estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Se você está nos visitando, você pode estar ofertando junto conosco. O Senhor tem nos feito crescer nesse lugar. Esses dízimos e oferta que chegam até esse lugar, posso te garantir, meu irmão, que está sendo bem administrado nesse lugar. Nós temos construído as salinhas,
Muito em breve vamos estar com os ar-condicionados lá instalados. O Senhor tem nos dado já a visão do carpete colocada nesse lugar. Aqui vai ter eu chamo de tapume porque não é tapume, né? Como é que é o nome da plaquinha agora? Um painel, olha aí. Vai ter um painel aqui atrás colocado. Já vai estar tudo pintado, organizado nesse lugar. Nossa placa colocada. Esses dízimos de oferta são contribuindo naquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Então, se você trouxe, você pode estar trazendo agora. Amém? Atrás das suas cadeiras aí tem um Pix. Se você precisa, tem um Pix aí atrás das suas cadeiras. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Você pode estender sua mão para cá. Pai, nós te damos graças e declaramos a multiplicação na sua vida dos nossos irmãos que estão nesse lugar. Que o Senhor possa fazer aumentar cada vez mais sobre a casa deles. E aquilo que eles têm buscado no Senhor, o Senhor possa estar respondendo todos os desejos do coração. E nós queremos neles multiplicando e sendo enriquecido no Senhor cada vez mais. Nós te agradecemos por esse dízimo de oferta, em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira, meu irmão, nós temos o nosso culto do Espírito às 20 horas. Então, se você se organize, convide alguém para estar aqui nesse lugar. Vai ser um tempo poderoso. Cremos mesmo que nós vamos crescer cada vez mais naquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Sabe, convide pessoas para estar aqui. Temos um canal no Instagram, no Telegram, Verbo da Vida Malvina. Lá nós estamos colocando algumas informações a respeito da obra, quando nós estamos na reforma. Lá tem um devocional diário que a gente tem colocado lá para abençoar a sua vida. Sabe, muitas vezes, meu irmão, uma palavra de manhã bem cedinho, quando você acorda, já está lá disponível para você poder ler, meditar naquela palavra, e aquela palavra vai trazer algumas mudanças na sua vida. Sabe, são momentos como esse que nós precisamos muitas vezes parar. E também nós temos nosso culto de domingo de Santa Ceia, vai ser também poderoso. Mas tem algo que eu não fiz, quero me ter feito quando eu subi e não fiz, né? Mas se tem alguém aqui nesse lugar, se você chegou e não conhece o Senhor como seu único verdadeiro Salvador, e sabe, é uma noite também de salvação. O Senhor, Ele abriu as portas como o pastor testemunhou. Pode ser que de repente ele foi numa praça que ele voltou ao Senhor. Pode ser que você esteja aqui nesse ambiente hoje e dá um passo para retornar à casa do Senhor. Ou se você não é batizado com o Espírito Santo, também é um presente precioso que está disponível para mim e para você. É um presente que muitas vezes você não sabe como ter a resposta. Um tempo de oração em outras línguas vai trazer um refrigério. Ou se você chegou com algum tipo de enfermidade nesse lugar, você não precisa voltar para casa com nenhuma enfermidade, meu irmão. Porque o Cristo já levou sobre ele naquela cruz toda a dor e toda a enfermidade. Amém? Todos bem? Então, olha para quem está do seu lado aí, vê se ele vai pagar teu lanche hoje. Eita, glória aí. E agora tem o pessoal até sorrindo. Deixa eu ver quem vai pagar o meu hoje. Ei, não vou olhar para a Dona Irã, não. Mas, meu irmão, sejam abençoados na prática da palavra e bom retorno para a casa de vocês. Amém? Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio
todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas impossíveis e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado eu sou. Abençoado eu sou. Abençoado ao entrar, Abençoado eu sou. Abençoado eu sou. Abençoado eu sou. E por onde eu passar, abençoado eu sou. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perceber